Boa noite, a paz do Senhor. Agradeço a todos vocês que estão chegando aí na live da célula da comunidade de Yeshua. Vamos começar hoje com mais uma palavra que o Senhor nos deu, mas antes disso nós vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia nós estarmos aqui reunidos, Pai, nesta célula. Senhor, eu agradeço a vida de cada um que aqui está, Pai. E entrego a Deus também a vida de cada pessoa que vai ouvir esta live, que está ouvindo agora, que está aqui conosco, Pai. E que o Senhor venha trazer as pessoas certas que estão precisando de ouvir esta palavra que o Senhor tem para todos nós hoje. Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor me usa, Pai, como um vaso, Pai, para que eu possa, ó Deus, falar para mim mesmo e falar para todos que estão aqui o que nós estamos precisando de ouvir. Pai, eu sou somente um instrumento do Senhor, mas que o Senhor me usa e faça, Pai, conforme a Tua vontade, porque aqui, Pai, neste lugar, tudo é feito do Seu jeito e não do nosso jeito. Então, que o Senhor visita cada vida que aqui está, Pai. Vai tirando, Senhor, todo o tapão dos ouvidos, Pai. E vai nos dando, ó Deus querido, tirando também toda cegueira espiritual, toda contaminação, Pai, todo laço, toda armadilha, e que o Senhor possa colocar os Teus anjos aqui, Pai, porque o Senhor disse na Tua palavra que o Senhor daria ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para que eles estivessem do nosso lado todos os dias da nossa vida. Então, Pai, que os Teus anjos estejam aqui, nos guardando, nos protegendo, Pai, e guardando tudo que pertence ao nosso nome, tudo que pertence a nós, Pai, que o Senhor vai de encontro agora, Pai, os filhos que estão ausentes, só vai de encontro, ó Deus querido, cada familiar nosso que ainda, Pai, não te conhece, que ainda, Pai, não é um filho do Senhor, mas que o Senhor possa fazer a tua obra, pois o Senhor é o Deus que cura, que liberta e que transforma. E eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade e que o seu nome seja glorificado e que a tua glória manifeste neste lugar e na vida de cada um que aqui está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós vamos ler hoje Malaquias 4. Quem tiver a Bíblia aí pode abrir e nós vamos começar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre os teus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém. Glória a Deus. O Senhor aqui está nos alertando não somente da sua volta, do dia em que ele vai voltar, que o Senhor, nosso Deus, ele já antecedia a vinda de Cristo. E ele já dizia para nós que quando Cristo viesse, aqui Malaquias está falando que nós teríamos o direito da cura e da libertação, porque até ali eles não tinham como quebrar as maldições hereditárias. Ali eles não tinham ainda o direito à salvação, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas ali ele já predizia a vinda de Jesus. E ele dizia para nós, assim como ele vai dizer lá em Tiago 5, que nós vamos lá agora, não precisa de ninguém abrir não. Tiago 5,16. Portanto, confessai seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que a partir de Jesus Cristo, a partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador, a partir do momento que eu creio nele e que eu aceito ele, pela minha fé, eu tenho o direito de filho amado, porque até eu reconhecer o Senhor Jesus Cristo, eu sou somente uma criatura de Deus.
E até o momento de eu estar com ele, eu estou morto para ele. Então, a partir do momento que eu reconheço ele como meu Salvador, ele se torna o meu pai. E o pai, eu tenho direito, todo o direito de filho amado. Mas a partir do momento que eu reconheço ele, eu já estou liberto? Não. A libertação vem a partir dele. Ele vai vir e ele vai me libertar. A partir do momento que eu confesso o meu pecado. Quando ele disse lá em Tiago que eu tinha que confessar os meus pecados para outro, ele não dizia que eu tinha que confessar para ele, porque ele já sabe. Porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, se os olhos dele estão em toda parte, ele sabe de todo o pecado que nós estamos cometendo. Então, Deus, ele não escreve nada e não deixa nada sem nenhum valor, sem nenhum propósito. Então, ele está nos dizendo o seguinte: meus filhos, eu sei o que vocês fizeram. Mas a partir do momento que vocês confessar o pecado de vocês uns para os outros, quando ele disse uns para os outros, é para um irmão, sua esposa, seu esposo, seja lá o que for, mas ele tem que ser um crente como você. E você vai confessar para ele todos os seus pecados. Qual o pecado que eu tenho que confessar? Aquele pecado que você fez escondido. Aquele pecado que você fez que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E aquele pecado que ninguém sabe, Satanás, inimigo das nossas almas, ele pode ir até você e ele vai para te cobrar. E é aí que vem todos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Vem os traumas, vem as acusações de Satanás, porque ele é o nosso acusador. E ele vai acusar você de todas essas fraquezas e dificuldades que você cometeu. Mas por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: confessai os seus pecados uns para os outros, que a partir de mim agora, eu vou quebrar todas essas maldições e vocês vão ser verdadeiramente livres, livres para viver uma vida com abundância. Porque ele disse: o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Pai, ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância que ele prometeu é lá no céu? Não. Essa vida com abundância é aqui na terra. Porque lá nós já sabemos que vai ser o paraíso. Lá em Apocalipse 21 já está falando, vai ser ruas de ouro, vai ser construções, coisas assim que nós nem conseguimos imaginar. Então lá já vai ter toda a bênção que nós necessitamos. Agora, quando ele disse que eu daria uma vida com abundância, seria aqui nesta terra. Mas para mim ter uma vida com abundância, eu tenho que ser filho, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Por isso que ele disse aqui em Malaquias: eu envio o profeta Elias. Ele não vai mandar Elias aqui de novo. Ele vai mandar eu e você. Então ele convida eu e você hoje a sermos como Elias, a pregar o arrependimento, porque Elias era como João Batista: arrependei-vos dos seus pecados, pois é chegada a hora, o reino dos céus está chegando. Então é isso que o Senhor está nos chamando a atenção nesta noite, que eu e você possamos ser como Elias, e nós levarmos o arrependimento, não levar esse evangelho que está sendo pregado hoje. Tudo nós teremos aqui nessa terra de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós temos somente que pedir, nós temos que clamar, porque ele diz: pedi, pedi e será vos dado, batei e será aberto. Então nós temos que pedir, ele quer que nós pedimos, mas não que nós ficamos apegados, não que nós ficamos só pensando nessas coisas deste mundo, mas que nós possamos agir como os nossos irmãos na fé que está escrito na Santa e Poderosa Escritura, que nós possamos levar essa palavra de arrependimento, que é esse arrependimento que vai nos levar à salvação eterna, é esse arrependimento que vai nos dar aqui uma vida com abundância, porque o que diferenciava Davi de Saul? O arrependimento. Davi, ele tinha um arrependimento sincero de coração. Davi, ele fez coisas terríveis, coisas muito maiores do que Saul. Só que Davi tinha um coração contrito. Davi, ele cometia o erro, mas ele se arrependia, assim como ele fez lá no Salmo 51. E ele clamou a misericórdia de Deus, e ele se arrependeu, ele se humilhou perante o Senhor. Então que hoje eu e você possamos olhar para dentro de nós e observar e ver aonde estão as nossas falhas, aonde está a nossa fraqueza, porque só nós e Deus é que conhecemos. E também vamos orar assim como Davi orava: Senhor, sonda o meu coração
e me leva ao arrependimento. O que Davi pedia aí? Senhor, se tem algo dentro de mim que eu não sei, se tem algo dentro de mim que eu estou cometendo que eu não tenho, que o Senhor me mostra. Então assim, eu não sei, tem que ser um crente corajoso, porque a partir do momento que você orar, Senhor, mostra para mim o meu coração, Ele vai te mostrar o seu coração. E eu vou falar para você, a gente muitas vezes, a maioria das vezes, nós nos enganamos, não é com o nosso próximo. Assim como Jesus disse, você está olhando a trave nos olhos do seu irmão e não está vendo a grande que está no seu. Então, nós às vezes conseguimos olhar o pecado que está na vida do nosso irmão, mas o nosso a gente não enxerga. Então, a partir do momento que eu e você começarmos a clamar e pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos mostre o nosso coração, muitas das vezes a gente vai ter vontade de chorar quando nós começarmos a olhar e conhecermos nós mesmos. Não conhecer esse alguém que muitas das vezes, quando nós estamos perto das pessoas, a gente é mas esse coração quando você está sozinho, esse coração quando alguém te contraria, esse coração quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu irmão, o seu vizinho. É aí, porque depois do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos mais de falar. Nós temos somente que pensar. E a partir do momento que eu penso, eu já pequei. E se eu não me arrepender, esse pecado vai me ser cobrado. Não pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas vai ser cobrado pelo nosso inimigo. Porque o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele tem leis. E essas leis, o próprio Senhor, Ele cumpre essas leis. Então, se nós tivermos com legalidades no mundo espiritual, é aí que o nosso inimigo vem e toma as nossas bênçãos, toma todas as coisas boas que o Senhor tem para nos dar. Então, para nós termos esta vida com abundância, nós temos que verdadeiramente sermos um imitador de Jesus Cristo. E é esta palavra que o Senhor está nos dando aqui hoje. Que Ele quer que nós sejamos vaso dele aqui nesta terra. E através de nós, corações serão convertidos. Os pais se voltarão para os filhos e os filhos se voltarão para os pais. E isso acomete a todos nós. Nós vamos estar em paz, nós vamos viver em paz. Porque a própria palavra, e hoje até já foi descoberto isso, que quando nós temos mágoa de alguém, isso só faz mal para nós mesmos. Então que hoje nós possamos perdoar, que nós possamos amar, que nós possamos clamar a Deus todos os dias, Senhor, me dá o dom do amor. Não nos preocuparmos com todos os dons aí que muitos têm de profetizar, de falar em línguas, de interpretar línguas. Esses dons vão ser para mostrar para as pessoas, mas vamos procurar aquele que só o Senhor Jesus Cristo consegue ver, que é o dom do amor. E o amor, quando nós temos o amor, ele transcende todo o entendimento. O amor, ele não é egoísta, o amor, ele perdoa. O amor, nós com amor, nós conseguimos conviver em todo lugar onde nós colocarmos a nossa planta do pé. Porque nós vamos ter aquele sentimento que Jesus teve lá na cruz. Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que faz. Então, se nós verdadeiramente tiver amor, nós vamos perdoar o nosso irmão, nós vamos amar o nosso irmão quando ele faz as coisas que nos magoam, quando ele nos prejudica de alguma forma. Mas eu digo para você também, tenha prudência, porque não significa quando eu tenho amor eu não tenho que ter prudência. Quando eu tenho amor, eu tenho que ter a prudência do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque amar não significa que eu tenho que estar perto, que eu tenho que estar convivendo com a pessoa. Amar é somente quando eu não desejo mal para ela, quando eu perdoo ela. Então, que nós possamos, sim, ser simples como a pomba, mas também sermos prudentes como a serpente. Que é assim que o Senhor nos orientou. E que nesta noite, eu e você, possamos olhar para dentro de nós e fazer em nós uma retrospectiva de tudo, desde o dia que nós nascemos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós ficamos sabendo, tudo que nós fizemos, seja lá uma moedinha que eu não devolvi, que foi me dada a mais no supermercado, que eu possa pedir perdão para o Senhor, porque o dia que o Senhor voltar, eu acredito que nós vamos conseguir voltar para nós, porque o dia que nós fecharmos os olhos aqui, Ele voltou para mim e para você. Eu acredito que vai passar como se fosse numa imagem de uma televisão na nossa mente.
Porque na nossa alma, por isso que o Senhor nos fez, alma, corpo e espírito. Na nossa alma está tudo que nós vivemos. Na nossa alma estão os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo. Então eu acredito que nós vamos ver tudo o que nós fizemos, desde o dia que nós temos consciência até o dia que nós fechamos os olhos. E tudo vai ser nos cobrado, porque os olhos do Senhor estão em toda parte. E nós temos um inimigo que está do nosso lado, anotando tudo, assim como tem um anjo do Senhor Jesus Cristo, anotando também tudo de bom que nós temos feito. Então que no dia lá, o juiz, que é o nosso Senhor, ele possa pesar na balança e ele possa nos colocar para dentro. Que nós possamos estar como aquelas virgens, cheia de óleo, cheia do Espírito Santo de Deus, para podermos nos encontrar com o noivo. E assim nós possamos viver a vida eterna com ele. E nós estarmos com ele lá, e ele não somente nos receber, entrando numa porta, mas que ele possa olhar para nós e falar: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho que me ajudou, esse é o meu filho que na seara ele estava ali junto comigo. Então ele nos convida nesta noite para sermos como Elias, para sermos como Moisés, para sermos como os servos dele fiel, que trabalhou para ele aqui nessa terra, que esteve aqui nessa terra, e assim como Paulo, combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. Que eu e você possamos dizer isso, não como a gente vê nos velórios muitas das vezes escrito lá na lápide ou escrito lá na coroa. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, mas que isso possa ser uma verdade na minha vida e na sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não seja somente uma escrita, mas que seja verdadeiramente o que vai estar escrito lá, no livro da vida, o dia que nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É esta palavra que todos nós, que eu e vocês que estão aí, que todos nós possamos nos encontrar na glória e viver a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida e na sua vida que está aí a vitória, mas não somente a vitória aqui material, mas também a vitória espiritual. Eu profetizo a cura, a libertação na vida de cada um que está aqui e na vida de todos vocês que estão aí comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a partir de hoje nós possamos ser como Elias, ser como um verdadeiro Cristo aqui nesta terra, ser um homem, um varão com a estatura perfeita, assim como Cristo nos ordenou, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, Pai, e ponha em nós a tua paz, a tua shalom, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te agradeço pela oportunidade. Obrigado a cada um de vocês que estão aí na live. Obrigado a todos que estão aqui. E que o Senhor possa nos encher com a sua paz, que excede todo o entendimento.